Senhores, é um prazer estar aqui com vocês, neste momento para falar sobre um tema que atinge a grande parte das empresas, né? O sofrimento do dia a dia das empresas no seu giro normal, no controle do seu caixa. E é sempre importante estar discutindo o assunto, porque apesar de toda a discussão, grande parte das empresas ainda não faz um controle adequado do seu fluxo de caixa. A clara demonstração disso é que o horário de maior movimento de pessoa jurídica em banco é após o encerramento. É quando se percebe que o caixa não fechou. E aí, qualquer custo do dinheiro vale para fazer a cobertura de caixa. Então vamos lá, ao nosso tema. Como uma estratégia de fluxo de caixa salva uma empresa. Meu nome é Alberto Borges Matias, eu sou professor titular em Finanças pela USP. Só anotando, né? Professor titular é final de carreira, né? Já tive diversas passagens aí por instituições financeiras, Banco Central, empresas, suportes e a universidade, onde já estou há muitos anos, algumas dezenas de anos. Essa nossa agenda, desse momento, nós temos aí a importância do fluxo de caixa nas empresas, o fluxo de caixa, estudo de caso e como fazer a gestão de fluxo de caixa de sua empresa. A importância do fluxo de caixa nas empresas, né? É muito comum. Aumentei o faturamento, aumentei o lucro, mas minha empresa foi à falência. Não é assim? Muitas vezes aumentamos fortemente o faturamento, aumentamos o resultado da companhia, mas temos sérios problemas de caixa, sérios problemas financeiros. O que aconteceu? Aqui no noticiário, em geral, a gente vê muito falar disso. Planejamento ajuda a evitar mortalidade empresarial. Mais de 20% dos negócios fecham antes do segundo ano de vida, diz o Sebrae. Aliás, o Sebrae tem pesquisas muito interessantes sobre o sucesso das empresas, onde coloca-se que a falta de planejamento é um dos principais fatores que contribuem para a mortalidade empresarial. Então, nós estamos falando de um fator sensível às organizações. Segundo os empreendedores, o principal motivo para o fechamento, que geralmente ocorre no começo da vida das empresas, é a falta de capital ou lucro. Na verdade, é a falta do dinheiro, que vai ser visto através do fluxo de caixa. No Brasil, quase metade das empresas fecha em 3 anos. Já pensou todo o trabalho de abrir um negócio e fechar em 3 anos? Grande parte por conta de planejamento. O próprio Sebrae indica que as empresas cujos donos levam menos tempo para planejar o seu negócio, elas sucumbem com menos idade. Então é importante isso. As empresas de insucesso têm cerca de 90 dias de planejamento. As empresas de sucesso têm quase 1 ano e meio de planejamento. Pense antes de abrir o negócio. E aqui o ciclo de vida das empresas hoje no Brasil. Esse dado é o dado de fechamento de janeiro passado. Vejam a queda substancial. Vocês têm um crescimento na quantidade de empresas de 1 a 2 anos, depois um certo marasmo que vai até os 10 anos mais ou menos, é o susto. Então 2 anos de vida, o empresário toma um susto. Eu tenho uma empresa, o que faço com ela? E aí quase até esse período de 10 anos, vai praticamente no marasmo para tomar um novo rumo depois de 10 a 20 anos. E aí, depois de 20 anos, o número de empresas no país despenca, como você observa neste gráfico, até mais ou menos 40 anos. Depois de 50 anos, nós temos muito poucas empresas no Brasil. Perceberam isso? Isso eu chamo de sustentabilidade. E uma grande parte da sustentabilidade do negócio está no fluxo de caixa, em um instrumento simples que precisa ser visto e revisto continuadamente. Segundo a fonte, segundo o Empresômetro, nós estávamos falando em 2014, em 95 mil empresas de pequeno e médio porte fechadas. Segundo o Sebrae, nós temos mais ou menos 2,5 empregados por empresa, no caso das micro e pequenas empresas. Nós estamos falando aí em 240 mil empregos perdidos por ano com insolvência de empresas. Se nós pegarmos todos os familiares envolvidos com estas pessoas, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, ou seja, o equivalente à população de Maceió sendo impactada anualmente pelo fechamento de empresas de pequeno e médio porte. Causas de insucesso, segundo juntas comerciais.
Falta de clientes, 18%, falta de capital, 10%, problemas de planejamento e administração, 10%. Mas tudo isso de cima, falta de clientes, falta de capital, não é falta de planejamento e adequada administração do negócio? Então veja, nós estamos falando de um item importantíssimo, que é o planejamento. Eu preciso planejar as minhas ações. E o planejamento financeiro é feito através do fluxo de caixa, que é pelo fluxo de caixa que eu vou ver em que dias dos próximos meses eu vou ter problemas de caixa, eu vou ter sobra de caixa. E já tratar de resolver os problemas antes. 12 erros que acabam com as contas do seu negócio. Ignorar o planejamento, importar-se apenas com o faturamento, comprometer o negócio com dívidas, não ter controle sobre o fluxo de caixa. Perceberam? Estou falando da mesma coisa. 4 itens principais falando de caixa. Desconsiderar custo de produção, estocar além do necessário que vai impactar no caixa, diminuir a qualidade do produto, confundir a conta pessoal com a da empresa, fazer liquidações, oferecer parcelamentos ou dar brinde sem planejar, contrair empréstimo quando há outras alternativas e não saber onde cortar gastos, desistir quando a situação aperta. Vejam, nós temos a maioria dos itens, dos erros que acabam com as contas do negócio, decorrentes de fluxo de caixa. O fluxo de caixa nas empresas é um instrumento que apura o resultado entre o fluxo de entradas e de saídas de moeda corrente em determinado período de tempo, ou pode ser definido como o conjunto de procedimentos que permite antecipadamente avaliar as decisões pertinentes à administração de recursos financeiros. Na essência do fluxo de caixa, eu estou falando num saldo inicial de caixa, mais as entradas de caixa, menos as saídas de caixa, igual ao saldo final de caixa. Só revendo. Saldo inicial de caixa, mais as entradas de caixa, menos as saídas de caixa, igual ao saldo final de caixa. A ideia é simples, só que precisa ser feito e precisa ser cobrado todos os dias. Eu tenho que nos próximos 180 dias, pelo menos, ter um planejamento hoje, dia a dia, para saber em que dias eu terei problema, para poder antecipar recebimentos, postergar pagamentos com o consentimento dos credores. O objetivo do fluxo de caixa é organizar os gastos da empresa, criando uma base de dados que ajude o empresário a administrar com mais segurança os períodos em que vai precisar captar ou aplicar seu dinheiro. Permite ao gestor financeiro administrar o grau de liquidez da empresa, moderando o crescimento a médio e longo prazo. No fundo, ele fala sobre esse ciclo, que é o ciclo do capital de giro. Eu tenho um disponível para pagar as minhas contas. Com essas contas pagas ou ainda em pagamento, eu vou fazer novos pedidos aos fornecedores que vão me fornecer estoques, que eu vou vender a prazo para poder receber e colocar recurso no disponível para pagar as contas e assim por diante. E é isso que eu tenho que manter. Eu tenho que manter o giro do negócio. Quando eu parar de girar, eu terei grandes problemas. No disponível, eu tenho lá o equivalente a caixa, dinheiro disponível, pode ser utilizado para adquirir imobilizados ou pode ser investido. Se eu estiver usando esse caixa para imobilizar, eu vou ter retorno a longo prazo. Vou aumentar o risco de liquidez da companhia. Aqui também nas disponibilidades eu costumo colocar as aplicações financeiras, aquilo que eu tenho aplicado que serve como um disponível quase imediato. Contas a pagar inclui fornecedores, pessoal e impostos. O estoque, a gestão de entrada e saída de produtos, matéria-prima, produtos acabados e produtos em processo e em trânsito. Contas a receber de clientes. Todas essas contas formam o capital de giro. Então, as etapas: receber pagamentos, gerenciar o dinheiro, fazer os pagamentos, financiar as compras, controlar o estoque, receber. Isso tem que ser um equilíbrio a partir do demonstrativo do fluxo de caixa. Vamos ver um caso. Esse é um caso real, estamos rebatizando os nomes. O histórico da Milk. Em 2001, há uma união de 4 cooperativas surgindo a Central Milk. Em 2004, a inclusão de mais 3 cooperativas, totalizando 7 depois desse período. E em 2004 a empresa já entra em crise, em 2005 ela é vendida. Sentiram? Eu estruturo uma central,
incluo mais cooperativas, insucesso, venda. Vamos pegar os dados financeiros, a evolução. Veja a evolução do ativo total, ou seja, o total de recursos aplicados na companhia e da receita. A receita aumentou de um ano para outro 67%. 67%. Veja bem, lembram dos primeiros slides? Aumentei o faturamento, né? O ativo de 116 milhões vai para 138, né? Vejam o crescimento que nós estamos tendo aqui. Depois de divulgar, bom, aqui, vamos imaginar, vamos rever essa receita, né? Por que aumentou essa receita? Essa receita aumenta porque o principal concorrente nesse mercado tem problemas. Quais são os problemas da concorrente SA? Depois de divulgar um buraco de 4 bilhões de euros em suas contas, a concorrente SA pediu concordata. Vira o buraco que se abriu? A dívida líquida em 2003, dessa concorrente SA, era mais de 14 bilhões de euros, né? Cerca de 18 bilhões de reais, de dólares. Enquanto isso, no Brasil, as fábricas da concorrente SA paralisavam a produção para equilibrar os estoques. Abertura que se vê. E eu, olhando essa abertura, faço o quê? Vou para cima. Qual é a minha dificuldade em atender? Estou vendendo, os meus vendedores automaticamente tiram pedidos maiores, eu tenho que produzir mais, entregar, receber. Não é isso? Olha o aumento da necessidade de capital de giro, de 8 milhões e meio para 18 milhões e 700. Em função disso, o capital circulante líquido, que já era negativo em 11 milhões, vem para 16 milhões negativos. Os índices de endividamento, que já eram altos, o endividamento total de 170%, vem para 227%. O endividamento com bancos, que era de 112%, vem para 146%. E tudo a curto prazo. Antes era 64% a curto prazo e, em 2003, 76% a curto prazo. Viram o estrago? Os indicadores de rentabilidade, a despesa financeira sobe, né? A rentabilidade despenca e depois para 2004 com prejuízo. Viram só? Quebro com aumento elevado de faturamento, com ganho de lucro ainda em 2012 até que bom, em 2003 ainda não tão ruim. Havia mais dívidas que recebíveis de curto prazo. Veja a liquidez geral 0,90, 0,92, a liquidez corrente 0,76, 0,78. Veja que já havia dificuldade de liquidez. A Milk apresentava forte expansão de vendas, altos níveis de endividamento bancário, concentração de dívidas de curto prazo, necessidade de capital de giro, indicadores de liquidez insatisfatórios. Em 2003, o forte crescimento gerou necessidade de maiores investimentos, maior captação de recursos. Com a perspectiva de crescimento futuro, mais recursos são demandados. A captação de recursos bancários convencionais chegou ao seu limite. Ou seja, tinha linhas de crédito bancário mais baratas que foram suspensas em função da crise e aí só linhas muito mais caras. O custo da dívida, né, foi da ordem de 19,5% ao ano, né, quando antes era algo como 6%. Consequências: comprometimento da receita, diminuindo os resultados, e perda na geração de valor da companhia. Falência da Milk. Em 2015, a dívida estava estimada em 500 milhões, cerca de 3.300 fornecedores sem receber, pelo menos 1.186 ex-funcionários não tiveram os direitos trabalhistas pagos, e além disso havia 141 milhões como garantia real de operações. Aumentei o faturamento, aumentei o lucro, mas a minha empresa foi à falência. O evento memorável é comemorar e admirar o crescimento de vendas. Eu tenho que admirar o crescimento do resultado de caixa e do lucro, do valor do negócio. Como fazer a gestão do fluxo de caixa da sua empresa? Dentro da montagem do fluxo de caixa, para gerenciar o dinheiro disponível, eu tenho que olhar os recebimentos dos pagamentos, os financiamentos de compra e a realização dos pagamentos.
No recebimento de vendas, eu tenho os recebimentos de vendas, os pagamentos de custos das despesas e um ponto muito importante, a imobilização. A imobilização compromete o fluxo financeiro. Por que que uma indústria, por que que uma empresa de serviço, de comércio, precisa ter o imóvel? O imóvel não é o negócio da empresa e, na maioria das vezes, compromete fortemente o fluxo de caixa. Nós vamos estar disponibilizando para vocês o download de uma ferramenta de auxílio à gestão do fluxo de caixa no site. Tá? Ele vai estar nesse formato. Mas para que isto funcione, você precisa ser reticente, precisa implantar, precisa cobrar os dados todo dia. Não é simples, porque envolve os dados da empresa como um todo, do negócio como um todo. Você vai verificar isso e vai conseguir enxergar a empresa nos períodos futuros. Meu muito obrigado pela atenção, felicidade e sucesso nos negócios.